Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 26 ao 31. A palavra de Deus diz assim: Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante, fizeram uma coroa de espinho e a puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: Viva o Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-se o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Pai, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio, Pai. Nessa noite nós estamos aqui, Pai, para falar da tua bondade. A maior da bondade, a maior atitude de bondade que poderia existir nesse mundo, que foi o Senhor ter entregue o seu Filho por amor a nós naquela cruz, Pai. Pai, que esse amor e que essa bondade possa tomar posse dos nossos corações. Se tem alguma sujeira, se tem alguma amargura, alguma coisa que nos impede de receber a Tua palavra nessa noite, nós repreendemos, ó Pai, porque nós queremos ser edificados pela Tua palavra e pela Tua presença nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que foi proposto, nós estamos falando sobre bondade, e a bondade de Deus, a bondade em Cristo que nos salvou. É até difícil, já olhei o relógio ali, é difícil falar isso rapidinho. Um assunto tão amplo, um assunto tão maravilhoso, um assunto que é a base, é o fundamento da vida, da igreja e do cristianismo. Sabe, não existe nenhuma atitude de bondade maior do que essa que nós estamos vendo nessa noite. Não existe nenhuma demonstração de amor, de carinho, de cuidado, de graça maior do que a de Cristo que nos salvou. Essa foi a maior ação de bondade que pode existir na face da terra durante toda a eternidade. E é sobre ela que nós vamos falar nessa noite. Continue com sua Bíblia aberta, já nós vamos entrar nesse versículo novamente. Mas quantos aqui já não viram, há muitos anos atrás ou recentemente, aquela fábula, aquele conto de fada chamado A Bela e a Fera? Quem já viu aqui? Todo mundo já viu, né? Talvez as crianças mais novinhas, não sei se ainda passam isso. A Bela e a Fera. E eu fico me perguntando o que teria acontecido à fera se a Bela não tivesse aparecido. O que teria acontecido com a fera se a Bela não tivesse aparecido? Você conhece a história. Houve um tempo que o seu rosto era bonito, o seu palácio era agradável, mas isso foi antes da maldição. Antes das trevas caírem sobre o castelo daquele príncipe. Agora, depois da maldição, aquele castelo que era agradável estava sobre pedras. Aquele rosto que era bonito, agora era horripilante. Porém, tudo mudou. A situação muda quando a Bela chegou. Sabe, eu fico pensando, o que teria acontecido com ela se ela não tivesse aparecido? Ou melhor, o que teria acontecido com a fera se a Bela não tivesse se importado com ela? Quem a teria culpado? A fera era tão, digamos, animalesco, tão monstruoso, babão, pelos longos, frustrado, rebelde, nervoso, ignorante. E a Bela, como o próprio nome já diz, era tão bela, era tão pura, tão limpa. Quem a teria culpado caso ela não tivesse se importado com a fera? A Bela, ela não tinha responsabilidade, ela não tinha o dever de se importar com a fera. Não era culpa dela que a fera se encontrava daquele jeito, mas ela se importou com a fera. Sabe, essa história familiar, não apenas por se tratar de um conto de fadas conhecidos, mas porque essa história é familiar, porque ela faz nos lembrar de nós mesmos. Essa história tem a ver conosco, que existe uma fera dentro de cada um de nós.
Nem sempre foi assim. Houve um tempo que a face da humanidade era agradável. Houve um tempo que o homem e Deus, eles viviam em perfeita unidade no jardim do Éden. Um paraíso, algo maravilhoso. Mas isso foi antes da maldição. Depois do pecado que nós sabemos, que nós conhecemos, de Adão e Eva, a maldição foi estabelecida. E já aquele relacionamento já não era tão agradável como antes. Aquele homem já não era mais tão bonito no seu caráter e conduta como antes. A bela se tornou fera. O pecado entrou na humanidade. A maldição veio sobre a humanidade. E desde essa maldição temos sido diferentes. Temos sido animalescos, temos sido muitas vezes feios, algumas vezes rebeldes, outras vezes ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e fazemos. Fazemos coisas que muitas vezes surpreendem até nós mesmos. Não é verdade? Quantas vezes você não fez uma coisa, teve uma atitude que você se surpreendeu com isso? E você ficou pensando, por que eu fiz isso? Quantas vezes isso não acontece conosco? A minha parte feia também, certa vez, algumas vezes ela dá as caras. Eu lembro que um dia eu estava dirigindo, e isso não aconteceu só uma vez, mas várias vezes. Deus tem que nos tratar quanto a isso. E eu lembro que eu estava dirigindo daqui para Praia Grande, e de repente, quando eu olho no meu retrovisor, tinha um farol alto, bem forte, no meu retrovisor, e o cara estava tão perto do meu carro, que ele parecia que estava grudado no carro já. Deviam ter ali uns 5 centímetros de distância. E, gente, isso me deixa bravo. Quer me deixar irritado, faça isso. Porque se o cara vem de longe, dando farol, dando seta, tudo bem, eu saio numa boa, não quero briga. Então, eu vou sair, dou passagem. Mas agora, se o cara vem, dando farol e encosta, quase encosta no carro atrás, aí a fera aparece. Aí a parte feia aparece. E eu lembro que nesse dia, como em outros dias, quando o cara fez isso, eu fiquei com uma raiva e eu disse, eu não vou sair daqui. Se eu for perguntar, a maioria das pessoas aqui já fizeram a mesma coisa, não é verdade? Eu disse, eu não vou sair na frente dele só de raiva. Eu não vou sair, quero ver ele bater atrás de mim. E eu lembro que eu fiquei na frente dele. E ele continuou ali, dando farol forte na minha cara, dando seta, jogando para a esquerda, grudado. E eu, teimoso como fera, eu não vou sair daqui. E quando tinha alguns carros na direita, e quando ele tentava me ultrapassar pela direita, sabe o que eu fazia? Eu acelerava. E quando ele voltava para trás de mim, sabe o que eu fazia? Eu brecava. Estava com uma raiva, gente. Não estava nem aí, voltava para a segunda, terceira, quinta, terceira. Acelerava, brecava de raiva. Eu estava com raiva daquele cara, poxa, que cara imprudente. E eu também estava sendo. E naquele momento eu comecei a pensar e alguma coisa começou a ministrar. Deus começou a ministrar no meu coração. Eu comecei a pensar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso fazer isso, é mais fácil dar passagem para o cara, é mais fácil vir aqui para a direita, deixa ele me provocar, deixa ele passar. Por que eu estou fazendo isso? Sabe o que é isso, gente? Que acontece conosco várias vezes no dia a dia, talvez não só no trânsito, mas numa mentira, num palavrão, quando você queima o dedo e você fala aquele palavrão, sabe o que é isso? É a parte feia que existe dentro de nós. É a parte da fera que existe dentro de nós. É nossa pobre humanidade, a nossa podre humanidade. Precisamos enfrentar o fato que existe algo dentro de nós que muitas vezes surpreende até nós mesmos. E você para, por que eu estou fazendo isso? Não deveria fazer isso, mas você foi lá e fez isso. O lado da fera aparecendo. E em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, nós podemos ver homens tendo atitudes de feras. Nós podemos ver Saul perseguindo Davi, nós podemos ver Paulo perseguindo cristãos, nós podemos ver Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, induzindo a morte de Urias. Nós podemos ver Moisés. Moisés era um homem tão paciente, ele aguentou tanta coisa, mas um pouco antes ele matou um egípcio, e os egípcios se escandalizaram com aquilo. Moisés matando aquele homem. Homens na Bíblia mostrando a sua face de fera. E isso nunca foi tão forte como durante a morte de Jesus. Não há lugar na Bíblia que nós podemos ver tanta fera, tanta maldade, tanta crueldade, esse lado fera sendo tão evidente como no momento da morte de Jesus. Porque quando Pilatos chegou para a multidão, para o povo e gritou, quem vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte Barrabás, o ladrão?
Ou você quer que eu solte Jesus, esse que se diz rei dos judeus? E a multidão gritou: crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus, eu prefiro que solte Barrabás, e a gente continue começando a ser roubado, ou correndo risco de vida, mas crucifica Jesus. E o interessante é que aquela mesma multidão que gritava crucifica Jesus, talvez em grande parte, era a mesma multidão que foi alimentada pelos pães e peixes do milagre. Talvez alguns deles aplaudiram Jesus quando Jesus curou o cego, quando Jesus curou os leprosos. Eles aplaudiam Jesus. E agora eles gritavam, crucifica Jesus. A multidão queria um show. O lado fera da multidão, querendo que Jesus fosse crucificado. Nós podemos ver também esse lado mau sendo evidente em Pilatos. Pilatos queria simplesmente se livrar do problema. E esse problema nesse momento era Jesus. E não só isso, mas os soldados. Sabe o que os soldados queriam, gente? Eles queriam sangue. Os soldados queriam sangue. Ou seja, nunca foi tão evidente esse lado fera que existe da humanidade como no dia da morte de Jesus, como no momento da morte de Jesus. E eu separei rapidamente sobre isso, que Deus colocou no meu coração. 3 ações dos soldados, bem rápidas, com Jesus. Primeiro, nós podemos ver aqui no musical de Páscoa, nós podemos ver no filme Paixão de Cristo e nos 4 evangelhos da palavra de Deus, açoitaram Jesus. Aqueles soldados açoitaram Jesus. O chicote consistia em tiras de couro com bolas de ferro em suas pontas. Seu objetivo era bater no acusado progressivamente até quase matá-lo, então parar. 39 chicotadas eram permitidas, mas raramente eram necessárias. Sem dúvida, gente, Jesus estava próximo à morte quando foi desamarrado. Sinceramente, quando eu leio sobre isso, eu lembro do Anderson aqui fazendo parte do teatro de Páscoa, que é algo maravilhoso. 39 eram permitidas, mas raramente necessárias. E Jesus tomou as 39. Terceira ação dos soldados. Eu pulei a segunda, eu vou voltar para a segunda. A crucificação. Jesus já tinha apanhado tanto, as suas costas estavam tão feridas, mas mesmo assim, aqueles soldados colocaram a cruz sobre os ombros de Cristo e fizeram Jesus, depois de ter tomado 39 chicotadas, carregarem uma cruz pesada até o monte da crucificação. Crucificação. Ação dos soldados. Colocar aquela madeira pesada, aquela cruz pesada, sobre o ombro daquele homem que já estava ferido. Sabe, mas eu falo para vocês, eu confirmo para vocês que eu pessoalmente não culpo os soldados por essas 2 ações. Na verdade, nessas 2 ações, os soldados só fizeram aquilo que foi ordenado. Eles só estavam obedecendo ordens. Mas o que eu quero destacar nessa noite, e o que é difícil de compreender, foi o que os soldados fizeram nesse meio tempo, entre a chicotada e entre a crucificação. Nesse texto que nós lemos, eu vou ler de novo para ressaltar para vocês. Mateus 29, versículo 27 ao 31, é o meio tempo. Essa foi a segunda ação dos soldados. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento, toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus, e na mão direita um bordão. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, viva o rei dos judeus. Olha só, gente, até aqui, olha o que eles fizeram. Jesus já tinha tomado a chicotada, Jesus já tinha apanhado muito, Jesus já estava próximo à morte. Agora esses homens levando Jesus, eles colocam primeiro uma túnica vermelha, brilhante em Jesus. Eles vestiram Jesus de rei, de forma irônica. Eles não queriam apenas bater em Jesus, eles queriam humilhar Jesus. Jesus ferido, com o corpo todo acabado, que não dava nem para reconhecer Jesus. Eles colocam agora aquela túnica vermelha brilhante em Jesus. Pegam uma coroa de espinho, gente, que não precisava ter feito aquilo.
Aquilo não era costume que faziam para homens que eram acusados, que eram crucificados. Pegaram aquela coroa de espinhos e colocaram como se fosse a coroa do rei dos judeus, e colocaram na cabeça de Jesus. E alguns cientistas dizem que a cada momento que Jesus suspirava, que respirava naquela cruz, aqueles espinhos entravam cada vez mais na sua cabeça, perfurando a sua cabeça. Eles pegaram aquele pedaço de pau, aquele bordão, e colocaram nas mãos de Jesus, vestiram Jesus ironicamente do rei dos judeus, e começaram a zombar de Jesus. Mas o pior, gente, o pior está no versículo seguinte, versículo 30. A Bíblia diz: e cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão, e com este batiam na cabeça dele. Tiraram-lhe o bordão, cuspiram em Jesus. Aqueles homens cuspiam em Jesus. A obrigação dos soldados era simples, era levar aquele nazareno, era levar Jesus até a morte e matá-lo. Mas eles tinham outra ideia, eles queriam se divertir em cima de Jesus. Fortes, descansados e armados, os soldados cercaram aquele carpinteiro galileu, exausto e quase morto, e o atacaram. O açoite foi ordenado, a crucificação foi ordenada, mas quem teria prazer em cuspir no homem morto? Quem teria prazer, não no homem morto, mas no homem que estava quase morto? Gente, que atitude drástica da parte desses soldados. Aquele homem estava quase morto, já tinha apanhado tanto, digno de compaixão, um homem inocente. E todos sabiam disso. E eles não só zoavam da cara de Jesus, como cuspiram na cara de Jesus. Quem teria prazer de cuspir na face de um homem que estava quase morto? Quem? E esse cuspe não era uma agressão física. Isso não agrediu o físico de Jesus, mas era uma agressão à alma, era uma agressão ao interior de Cristo. O rei, o Messias, o Salvador, o prometido, o Redentor, sendo cuspido por aqueles que ele veio para salvar. O Salvador sendo cuspido por aqueles que ele veio para salvar. Isso era para ferir a alma de Jesus, ferir a pessoa de Jesus. Quem cuspiria no homem nessa situação? Sabe, mas me permita nessa noite que os cuspe daqueles soldados sejam e simbolizem a sujeira de seus corações. Eles não precisavam fazer aquilo, a ordem era matar Jesus, mas eles cuspiram. Era sujeira, era fera naqueles soldados, era o lado sujo, feio, horripilante naqueles soldados, fazendo uma coisa que não deveriam fazer, cuspindo naquele homem que estava quase morto. Permita que esse cuspe seja o símbolo da sujeira do coração daqueles soldados. Então observe o que Jesus fez com aquele cuspe. O que Jesus fez com aquela sujeira. Sabe o que ele fez? Ele carregou até a cruz. A sujeira do coração daqueles homens, o lado fera do coração daqueles homens, o pecado daqueles homens, aquele cuspe que simbolizava a sua sujeira, Jesus carrega até a cruz. Através do profeta, em Isaías, ele disse: não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Misturado ao seu sangue e ao seu suor, estava a essência do nosso pecado, estava a sujeira dos nossos corações. A sujeira dos nossos corações, me permita dizer, não somente dos soldados, mas simbolizando a nossa também, estavam ali misturadas com o suor e com o sangue de Jesus. Aquele cuspe se misturou com o sangue e com o suor de Jesus. Sabe, a história poderia ser diferente. Jesus, por algum motivo, no plano de Deus, foi oferecido vinagre para a garganta de Jesus. Por que não uma toalha para o seu rosto? No plano de Deus, Simão carregou a cruz. Mas por que Simão não limpou aquelas salivas que estavam no rosto de Jesus? Os anjos estavam presentes quando Jesus passou por isso. Por que os anjos não desviaram aquele cuspe? Por que os anjos não protegeram Jesus? Sabe por quê? Jesus nunca ordenou que eles o fizessem. Por algum motivo, aquele que escolheu os cravos, escolheu também a saliva. Ele suportou o cuspe. Por quê?
Por que Jesus passou por tudo isso? Por que Jesus permitiu tudo isso? Ele poderia ter acabado com aquela situação. Será que Jesus viu o lado bom daquela fera? Eu me pergunto nessa noite, por que Jesus se importou comigo? Por que Jesus se importou conosco? Por que a Bela se importou com a fera? Por qual motivo? O que levou o Cristo a suportar tudo isso por nós? O que levou o Cristo a não desistir dessa situação e ter acabado com todos aqueles homens? Por que Jesus se importou conosco? Mas sabe, toda a relação entre a Bela e a fera termina aqui. Porque a Bela e a fera é apenas uma fábula. E na fábula, a Bela beijou a fera. Mas na Bíblia, na realidade, a fera, ela fez muito mais do que isso. Ela se tornou, a Bela fez muito mais do que isso. Ela se tornou fera. Para que nós, como feras, pudéssemos ser transformados em belas. A Bíblia fala, em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Cristo tomou o teu lugar. A maldição que era para você, a maldição que era para mim, a maldição que era para nós, Cristo levou sobre ele. Cristo foi considerado maldito naquela cruz. Cristo foi considerado maldito para aquela sociedade. Nós, assim como Adão, estávamos sobre a maldição. Mas como dizem Gálatas, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Essa é a maior atitude de bondade e de amor que pode existir nessa terra, que pode existir durante a eternidade. Cristo se fez maldito em nosso lugar. E se a Bela não tivesse vindo? E se ela não tivesse se importado? Então continuaríamos como feras. Mas a Bela veio, Jesus se importou e Jesus morreu por nós. É por isso que João, naquele capítulo que nós conhecemos, João 3,16, ele disse assim, eu queria chamar o grupo de louvor já, por favor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que crer no Filho tenha vida eterna. Eu gosto muito dessa expressão, e eu já citei outras vezes que João diz, porque Deus amou o mundo de tal. Não existe um número, uma palavra para descrever o que é o tal. Na verdade, não existem palavras para descrever o quanto Deus amou o mundo, o quanto Deus nos amou. E o discípulo aqui ele cita, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De uma maneira tão grande, tão impressionante. Sabe por quê, meu irmão? Não existem palavras para descrever o quanto Deus te ama. Não existem números para calcular o amor de Deus por nós. Esse amor que o levou a morrer numa cruz por nós. Essa é a bondade daquele que nos salvou. Essa é a graça daquele que nos limpou. E hoje nós temos esperança na eternidade. Hoje nós somos salvos, limpos. A sua imagem, a sua glória, porque Ele morreu por nós, Ele se fez maldito por nós. Toda maldição que era contra a sua vida, Jesus levou sobre Ele. A Bíblia fala que a cédula que era contra nós, Jesus riscou e cravou na cruz, meu irmão. Nós somos livres em nome de Jesus. Ele morreu por nós, Ele vive por nós. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, esse é o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para a sua vida não está por vir, não. Talvez em algumas áreas sim, você pode dizer no teu emprego, no teu trabalho, na tua família, mas de forma geral, o melhor de Deus não está lá na frente. O melhor de Deus está há 2000 anos atrás, quando Ele morreu por nós numa cruz, quando deu seu único filho, santo, inocente, numa cruz por amor a nós. Aquilo era o melhor que Ele poderia ter dado, aquilo era o melhor dele, era o seu próprio filho, era a sua própria pessoa. Eu estou aqui nessa noite, a minha oração é que isso nos leve a amar Jesus como prioridade. E que realmente o amor de Deus e o amor de Cristo, que jamais nós abandonemos ou esqueçamos aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. E nesse momento, meu irmão, eu quero te convidar a louvar a Deus com todo o teu coração, a adorar esse Deus de tanta bondade. Deus tem muita coisa para você nesse ano, Deus vai te abençoar em muitas áreas. Mas não esqueça aquilo que Ele já abençoou e aquilo que Ele já fez, que foi a sua morte e a sua ressurreição. Vamos adorar e louvar a Deus com todo o coração, meu irmão.
Não fique só esperando a música, mas no teu lugar já começa a agradecer a Deus. Começa a dizer o quanto você se importa com isso, o quanto isso foi importante para você. Começa a dizer o quanto isso mudou a sua vida. Começa a agradecer a Ele por isso. Nós te louvamos, Senhor, pela tua cruz. Clama ao Senhor, adora ao Senhor em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus. Continue louvando ao Senhor em nome de Jesus, meu irmão. Ele morreu por você numa cruz. Ele se tornou maldito no nosso lugar. A maldição era nossa, os cravos eram nossos, mas Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Ele se fez de maldito em nosso lugar, Ele tomou o nosso castigo. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Eu quero fazer um convite nessa noite. Continue de olhos fechados em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui nas últimas semanas nesta campanha, ou algumas semanas já nessa igreja, mas você nunca entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus. E você que nessa noite quer confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Educadamente Ele quer entrar na sua vida e transformar a tua história. Esse mesmo Jesus que morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo e quer cuidar de você, meu irmão. Ele quer mudar a sua vida. Se nessa noite, se você nunca fez isso, mas nessa noite você quer confessar Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida, onde você está, levanta a sua mão bem alta em nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alta. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém quer Jesus como Senhor? Deus abençoe lá atrás em nome de Jesus. Meu irmão, é o momento. Ele está aqui, Ele está de braços abertos para você. Levanta a sua mão, eu quero te conhecer. Se tem mais alguém que quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu queria que esses irmãos que levantaram a mão, com um ato bem de coragem, venha até aqui, eu quero te orar por você. Eu quero te dar um abraço em nome de Jesus. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Não tem vergonha não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que não levantou, mas quer vir na frente, pode vir em nome de Jesus. Você que quer voltar aos braços do Pai, estava afastado e quer voltar aos caminhos do Senhor, vem até aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês aqui na frente repetissem uma oração comigo. Digam assim, chegando mais gente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É noite de salvação em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando um pecador
confessa ao Senhor, se rende ao Senhor, a festa nos céus. O céu está em alegria em nome de Jesus. E nós também estamos. Glória a Deus. Vem até aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui, eu quero orar com você. Glória a Deus. Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Dissessem assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como Senhor e como Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, muda a minha história e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai Deus, como igreja, como irmãos, nós te louvamos nessa noite pela vida desses irmãos. Pai, que o Senhor os abençoe, Pai. Pai, que essa seja uma nova história em suas vidas, que o Senhor seja tudo na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que nada os afaste da Tua presença, que a partir dessa noite eles possam sentir em cada momento o Teu toque, a Tua presença, mesmo que estejam sozinhos, o Senhor está com eles. Abençoe a vida dos Teus filhos, que eles te conheçam a cada dia mais, que permaneçam firmes em Ti, que o Teu amor venha queimar no coração deles como fogo a cada dia, Pai, em nome de Jesus, amém.